pessoal, nós estamos aqui hoje para a 8ª palestra do curso de formação de assessorias técnicas para adequação urbana articulada à infraestrutura de microdrenagem, manejo de águas pluviais e assentamentos precários. Hoje com a palestra Mobilização de grupos socioespaciais, engajamento para além da participação. E vai conduzir essa fala de hoje a professora Ana Paula Baltazar e a professora Silvia Carlos. Ana é graduada em Arquitetura e Urbanismo em 1994 e mestre em Arquitetura em 98 pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e PhD pela Bastler School of Architecture e University College of London. É professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da UFMG. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. É membro titular da coordenação colegiada do Grupo de Pesquisa MON e co-coordenadora do LAGEAR, Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica, ambos aqui da escola. Tem se dedicado à investigação dos entraves para o comum e para a ação direta, buscando a superação da democracia representativa e da propriedade privada. Desenvolve interfaces físicas, digitais e híbridas para assessoria técnica de arquitetura e urbanismo, visando ampliar as possibilidades de autonomia coletiva e emancipação cidadã na produção do espaço. Silvia Carlos é arquiteta com mestrado e doutorado em filosofia pela UFMG e pós-doutorado na área de sociologia urbana na Bauhaus Universität Weimar em 2015. Atualmente é professora titular da Escola de Arquitetura e membro da coordenação colegiada do Grupo de Pesquisa MON. Tem experiência nas áreas de arquitetura, urbanismo e planejamento, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos de produção, teoria crítica da arquitetura e da cidade, espaço cotidiano, interfaces para autonomia, metodologia da pesquisa socioespacial. Com a palavra, Silvia. Obrigado. Aplausos. Oi, gente. Boa noite a todo mundo. Joia demais vocês estarem aqui. A gente pensou, nós armamos um pouco a conversa, acho que mais que uma conversa bate-papo do que qualquer outra coisa, tá? Então nós vamos apresentar primeiro nossos princípios, alguns princípios básicos que a gente foi elaborando, sedimentando ao longo desses anos, e depois algumas ações práticas a partir de exemplos, basicamente. Enfim, como vocês devem, né? Acho que muita gente aqui, a maioria conhece o Grupo de Pesquisa MON, que começou em 2004, que a gente tem feito de investigações sistemáticas também no campo da assessoria técnica e muito a partir de trabalhos de campo, mas também de pesquisas bibliográficas, discussões, etc., que deu mais ou menos em alguns desses princípios que a gente vai falar. Eu acho que é importante enfatizar, e em outros momentos da apresentação isso também aparece, que nós fazemos na universidade não é assessoria técnica, é pesquisa para assessoria técnica, né? É pesquisa para disponibilizar para as pessoas que estão no mercado, no mundo, no estado, fazendo assessoria. Então, por isso, né, a gente está tentando desenvolver métodos e macetes, se quiser, para contribuir para um tipo de assessoria que seja transformadora e não assistencialista. E um dos principais entraves que a gente constatou em diversos casos é a falta de articulação das pessoas nos lugares em que a gente chega, sabe? Então, às vezes, você tem situações de vulnerabilidade, pessoas moram ali, elas às vezes produziram aquele espaço, tem uma agência, né, super importante, forte, no entanto, não são organizados como uma associação ou um movimento. Nosso enfoque principal foi nesses grupos e por isso a gente também chamou a coisa de mobilização de grupos socioespaciais, que nós vamos explicar, mas enfim, o foco é grupos que em princípio são não organizados, como é que a gente
levanta a bola para essa mobilização acontecer. E o problema maior, assim, é que muitas vezes a gente vê nesses lugares, chegam os profissionais, chegam os pesquisadores, e eles tendem a criar relações de dependência, né? E aí, sem levar em conta o conhecimento local, atendendo às vezes a demandas individuais, mas não a demandas coletivas, porque elas não estão formuladas ou formatadas com clareza. E como, em certo sentido, entra a autonomia ao invés de catalisar a autonomia. E no final ninguém mais faz nada sem esses externos presentes, né? Então, assim, esse é a nossa pegada inicial. Então, aqui tem alguns dos textos que vocês podem usar como bibliografia e a Ana vai explicar mais. A gente ficou pensando em começar pelos pressupostos, assim, para a gente meio que ficar mais claro os exemplos que a gente vai trazer. E os pressupostos eles estão nos 2 volumes do Moradia e Outras Margens, né, que são os livros que a gente compilou do LOM até 2020, ficou para 2021. E aí a gente começa com a arquitetura como exercício crítico. E a ideia, assim, o que a gente está trazendo desse texto, tem muitas coisas nesse texto, mais que eu vou falar, mas o que a gente está trazendo desse texto é a importância de mostrar o problema da reprodução do processo de projeto convencional, impositivo, prescritivo e formalista, e apontar alternativas de atuação no campo da arquitetura e do urbanismo, com essas alternativas, né? Exercício da crítica é uma delas, a produção de interfaces é outra coisa que a gente tem trabalhado, e até certo ponto, assim, a mediação também, se e quando necessário, né? A gente vai falar um pouquinho mais de interface daqui a pouco, mas o outro texto importante é esse contra-determinação, além da mediação, que a gente vai fazer, continua essa crítica da determinação dos projetos prescritivos, e a gente vai aprofundar na discussão da mediação, mostrando que mesmo a mediação sendo dos males o menor, ela ainda é um mal. E a gente, como técnico mediador, muitas vezes a gente tende a reproduzir a nossa cultura e impor nossa cultura nos lugares, né, numa lógica meio missionária. E sempre tem uma coisa de juízo de valor muito forte, assim, que a gente acaba desestabilizando um pouco as lógicas de autonomia que começam a ser estruturadas, né, junto com as comunidades. Mas a gente entende que essa mediação muitas vezes ela é necessária, porque às vezes os grupos estão de certa forma paralisados, né? Eles não conseguem se mover, então às vezes precisa de alguém chegar lá para fazer alguma coisa. Mas a gente tenta, o máximo que a gente pode, a nossa presença ser mais com interfaces do que com a gente dando palpite nas coisas. Obviamente as interfaces também não são neutras, né? Então essas interfaces como possíveis mediadoras para a gente conseguir ampliar a possibilidade de ganho de autonomia. Aí o outro texto é a assessoria técnica com interfaces, e nele a gente vai discutir um pouco também as próprias interfaces. Interfaces são instrumentos. As interfaces são os instrumentos que pode ser jogo, conjunto de regras, são vários tipos de instrumentos, mas o principal é que esses instrumentos vão ampliar o imaginário da população com que a gente está trabalhando, ou seja, dos grupos de assessorados, né? E a ideia é que essas interfaces elas sejam elaboradas e usadas em contextos que a gente tem atuado, tanto do grupo de pesquisa quanto os mestrados e doutorados que entram e saem do grupo, né? Sistematizando pressupostos que a gente acha que são muito importantes. Assim. Dentre eles, assim, assumir a assimetria entre os assessores e os assessorados, que não adianta a gente ficar nessa lógica de produção de tal, que a gente vai para indo, que não existe. Então, assim, tem sim uma diferença de abordagem, que não necessariamente precisa ser hierárquica, precisa ser de cima para baixo, mas tem diferenças dos dois grupos, né, de assessorados e de assessores. Então, a gente assumir isso é um passo para a gente conseguir ter um diálogo menos
dissimulado, assim, que essa coisa de falar assim, somos todos iguais, somos todos na mesma, não estamos. Né? A outra coisa é evitar as relações de dependência, que a Silvia já falou um pouco, introduziu, e contribuir com o ganho de autonomia coletiva, principalmente, e para a agência política, assim, né, para a gente conseguir, de fato, pensar politicamente. Além de ampliar o imaginário dos assessorados para tomada de decisão informada com autonomia. E a gente enfatiza aí o caráter não assistencialista da assessoria que a gente pesquisa, né? Então, a Silvia já falou isso também. É muito importante não ficar grudado na lógica de que um grupo de pesquisa fazendo extensão, prestando assessoria, ele não é um grupo de prestação de serviço, é um grupo que faz pesquisa para informar os processos de assessoria. Então, a gente não é um escritório, né? Então, isso é bem importante, assim. E essa pesquisa de assessoria que a interface, ela reforça a proposta de arquitetura como exercício crítico, e a gente vai experimentar na prática processos alternativos de projeto com engajamento dos assessorados. Então, a gente está usando muito essa ideia de engajamento e não dos processos que são ditos alternativos, que caem no participacionismo. Né? Então, esse outro texto, só como referência para vocês, chama o Paradoxo da Participação, porque foi justamente a gente ficou pesquisando o processo, da forma como ele tinha acontecido. No caso do aglomerado da Serra, era um plano global específico, mas ele tem várias passagens, vários momentos de participação e tal. E na época a gente conversou com várias pessoas envolvidas nesse processo e ficamos também investigando assim, o que está acontecendo com isso. E o paradoxo da coisa é justamente que essa participação institucionalizada ela acaba desmobilizando mais do que mobilizando. Né? É maluco, porque muitas vezes o grupo não tem nada, eles precisam lutar, se defender, aí as pessoas estão mobilizadas, estão solidárias, e na hora que entra um canal institucional de mobilização, aquilo deixa de existir. Então a gente às vezes tem nos discursos a impressão de que a participação é uma espécie de escadinha, né, que você vai só avançando, e até aquele artigo super famoso da Sherry Arts, que chama a escala da participação, ela sugere um pouco isso, mas na realidade o que acontece é que quando você chega nesse nível da participação institucionalizada, muitas vezes o negócio dá para trás, sabe? E esse era exatamente o paradoxo e por que isso acontece, está um pouco tentando explicar aí. E esse também é o motivo porque a gente se opõe tantas vezes ao participacionismo, assim, a participação como aquela festa que outra pessoa organizou e você é só convidado e não pode dar palpite na regra, na música, na comida, no tipo de roupa e nada. Você é convidado e vai, muito obrigado, tchau, sabe? Aí, pode ir. Como eu já tinha introduzido, né, esse texto é um pouco chave desse conceito de grupos socioespaciais, que exatamente a ideia é como é que nós vamos chamar os grupos que a assessoria atende se não é um movimento organizado, um movimento social já organizado. São grupos em geral que se tornam grupos pelo fato de produzirem um espaço, e o espaço desses grupos existe porque aquele grupo existe, sabe? Então, é muito de autoprodução, obviamente, periferias, favelas, etc., mas também tem alguns lugares que são até, né, sei lá, um centro cultural, né, não precisa ser necessariamente moradia, mas você tem sempre uma relação em que determinado espaço existe pelo grupo, porque o grupo produz aquele espaço e o próprio espaço produz o grupo. E essa relação recíproca é o que é para nós fundamental nesse conceito, sabe? Então não é aquele grupão abstrato, ele é concreto, ele está no espaço, mas também não é qualquer ajuntamento de gente no ponto do ônibus, assim, isso não. E aí, e o último texto aqui para apontar, né, como referências que vocês podem usar, esse levantamento socioespacial no vilarejo, que a gente descreve um processo de levantamento desse tipo em que tudo quase deu errado, quase tudo deu errado, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu aprender muitas coisas, muitos jeitos de fazer, de não fazer esse tipo de levantamento. O que importa para nós aqui, nós não somos etnógrafos ou antropólogos, a gente não vai emergir num lugar por muito tempo,
de semanas ou meses. E às vezes a gente quer conhecer quais são as relações e as tensões aí entre aquele grupo social com o seu espaço. O que determina as relações dentro daquele grupo socioespacial. E aí tem algumas pegadas, algumas possibilidades da gente pelo menos ter uma noção inicial para começar o trabalho. Quer dizer, esse levantamento, de certa maneira, precede a mobilização. Mas para muitos casos, em situações em que vocês trabalham, talvez nem seja necessário. O levantamento que a gente fez, ele foi num lugar que nenhum de nós conhecia antes. Então, é fato que é preciso. Então, vamos lá. Então, a gente sempre fala um pouco da importância da mobilização para a gente conseguir chegar nos lugares e dar conta de, a gente vai falar ajudar as pessoas, mas dar conta de mobilizar as pessoas para que elas consigam entrar nos processos de assessoria e dar conta das próprias demandas deles, né? Então, a pergunta principal é como iniciar um processo coletivo de decisão e ação sobre o espaço quando não há articulação prévia das pessoas nem movimentos sociais organizados. E acho que isso é a maioria das situações, né? A gente fica vendo muitos casos assim, de métodos ou receitas e tal, muito para grupos já organizados. Mas nesses casos, a gente precisa de um passo antes, que é esse processo de mobilização. E a gente sempre tem começado no MOS, a gente tem trabalhado basicamente com grupos socioespaciais, não com grupos organizados, e a gente começa pela mobilização. Então, as táticas de mobilização, elas são elaboradas para cada contexto, sempre para além da participação e na direção da autonomia. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, e assim, de todos a gente tem um certo distanciamento, a gente não está pegando nenhum exemplo da pandemia para cá, que está em andamento, são coisas que já aconteceram, para a gente poder falar um pouco mais à vontade também. E principalmente a gente vai pegar esses 6 meio temas, ou a gente pode falar de passos, na verdade eles não são assim, um passo a passo, tem que passar por eles nessa sequência. A gente pode lançar mão de um, de outro, de alguns misturados, enfim. Tem uma lógica em cada um deles e tem uma lógica deles estarem nessa sequência, que a gente tem trabalhado um pouco nessa lógica, mas tem uma gama de possibilidades de lançar mão disso, né? Então, a formação de um grupo, a construção coletiva de conhecimento sobre o lugar, o mini-censo, a consciência histórica da produção do espaço, exercício da crítica e a auto-organização continuada. Então, essa história, eu só queria esclarecer uma coisa. Grupo socioespacial não é um conceito oposto ao movimento social, tá? O movimento social pode ou não ser um grupo socioespacial do mesmo jeito. Então não é assim, na hora que o grupo se organiza, ele deixa de ser socioespacial para ser outra coisa, continua assim. E quanto mais organizado e autônomo, melhor. Essa é exatamente a pegada. Então, assim, a primeira coisa, aqui falando, né, a formação de um grupo, na realidade, não sei se vocês conhecem esses conceitos, mas você pode ser um grupo em si e não para si, né? Quer dizer, o grupo existe como grupo, na concepção está lá, produzindo um espaço, mas ele não tem ainda consciência de si, ou ajuntamento e organização. Então, a questão é criar esse grupo inicial. E atrair as pessoas para alguma ação e mantê-las juntas nesse coletivo, né? Então, assim, aí tem vários exemplos. Esse é um exemplo que o Lucas Bezerra fez no Ribeiro de Abreu. Ele na verdade, a formação dele é de sociologia, antropologia, enfim, das ciências sociais mesmo, assim, né? Então, ele tem um incrível jeito de lidar com as pessoas, e eu acho que nesse caso é absolutamente claro que depende da pessoa, sabe? A sua pessoa, o seu corpo que vai lá e conversa com alguém faz diferença, se é um homem, se é mulher, se faz uma equipe mista, como que abota, se é uma pessoa grande, agressiva, miúda, tímida. E o Lucas tinha a pegada, assim, o segredo. E eu acho que cada um vai descobrindo
também em que grupos, em que situações funciona melhor, sabe? Eu acho que principalmente quando a gente está em uma equipe, como no caso do grupo, né, do ROM, a gente também tem a possibilidade de um pouco situar, legal, você ir, ou o outro fulano ir. No caso da pesquisa do Lucas, então, ele conseguiu esse contato e os próprios moradores levantaram essa capacitação para mobilização, porque tinha uma associação local que era um pouco autoritária, assim, como essas associações costumam ser, e muita gente tinha virado as costas para a associação, e aí eles elaboraram esse combinado, que vocês estão vendo ali, muito fofo. Os próprios integrantes do grupo, eles elaboraram esse combinado para dar início ao processo, sabe? E você vê que está diretamente relacionado a essa ideia de cuidado que aparece nas relações internas. Então, horizontalidade, cuidar, todo mundo usa o termo que quiser, ninguém critica o termo de ninguém, tipo, não fiquem censurando as falas uns dos outros, esse tipo de coisa. Cuidado na escuta, dar o melhor de si, arrumar o lugar, deixar o lixo, todas as coisas arrumadinhas. Foi um início, um passo inicial para começar a agregar mais gente. Fala do Dani. O outro caso que a gente acha interessante também para essa coisa de atrair as pessoas e manter as pessoas no coletivo, né, na formação do grupo, foi a pesquisa de mestrado da Daniele Banalone, que foi publicada no livro da Intejaú, e ela trabalhou no Alto das Antenas, em Belo Horizonte, e era uma reocupação. O pessoal tinha sido todo removido desse lugar, e aí começou a ter uma reocupação e boa parte dos moradores voltou de novo, né, para ocupar aí. E as famílias que estavam lá há décadas, né, que tinham retornado, juntou nesse grupo de ocupantes recentes uma espécie de resistência passiva, não organizada, e com ameaça de nova remoção. Mas não tinha ainda uma organização do grupo, né? E aí, para atrair as pessoas, a Dani fez uns anúncios, anunciou um voo de drone, foi a primeira etapa, né? E aí junta muita gente, porque o drone já é em si um atrativo. Assim. Ainda mais há 6 anos atrás, né? Não é hoje. E aí as pessoas vão e tal. Então isso já é um motivo também para juntar gente para começar uma conversa, né? E a outra coisa interessante é que as pessoas começam a se sentir também convidadas a continuar no processo, né? Então aí depois disso tem uma outra sessão, um outro dia, para mostrar as imagens do drone e também imagens de pequenos depoimentos, ou uma espécie de compilação de depoimentos dos moradores que a Dani recolheu. E aí, isso aqui que eu acho bem legal, é esse amontoamento de gente para poder ver as imagens delas mesmas e do lugar onde elas moram, né? Que obviamente elas estão cansadas de conhecer, mas que tem um jeito diferente de mostrar, assim, né? Você está levando de outro jeito essas imagens aéreas, né, também, e dos depoimentos dos próprios moradores falando daquele lugar. Esse negócio faz um sucesso, não faz ideia. Drone é tudo, todo mundo quer. Não, e mesmo os depoimentos dos vizinhos, isso sempre faz qualquer foto, a gente faz às vezes foto, vai aparecer aí também, simplesmente oficinas de fotografia, só fotos projetadas em tamanho grande, assim já atrai. Teve o caso lá do Sapé, né? Que a gente fez essa coisa da oficina de fotos, que a gente vai falar um pouco. E só as crianças foram, a gente estava achando, sabe, coisa não deu muito certo, só porque pouca gente e criança. E aí na hora que a gente projetou, vem a comunidade inteira, assim, aí vem pai, tio, e aí todo mundo começa a conversar muito e aí as coisas vão aparecendo, né? As contradições aparecem, os conflitos aparecem. O macete da projeção, principalmente nesse momento inicial, também é o fato de que você pode escurecer o lugar. E as pessoas podem dar palpites, se manifestar livremente sem
tá todo mundo encarando a pessoa, tá todo mundo olhando para a projeção. Então, acho que as pessoas ficam menos tímidas também, sabe? Aí o importante nessa tática de formação de grupos é mais tirar as pessoas de certa apatia assim, sobre as questões coletivas e despertar a curiosidade para os futuros encontros, né? Porque se a gente está pensando numa formação de grupo e na continuidade, a ideia é a gente começar a colocar esse vírus assim, né, no lugar. E isso pode acontecer por meio de diferentes procedimentos, a gente trouxe aqui alguns micro-exemplos, assim, mas é tendo isso em mente, né? Não precisa de reproduzir isso que a gente apresentou, mas eu acho que a ideia de não perder de vista que isso é uma coisa importante. Então, esse passo ou algo semelhante, né, seria a construção coletiva de conhecimento do lugar. Então, na verdade, às vezes, pode passar, às vezes as pessoas, elas têm noção do espaço, mas elas têm uma noção que é muito limitada aos próprios trajetos que elas fazem cotidianamente. Só para contar um caso que a gente sempre menciona, assim, eu achei um espanto descobrir, mas isso foi lá em 2010, sei lá, que o povo, ou tinha gente no Monte das Pedras que não sabia que existia uma favela na Serra enorme, sabe? Assim, mas você fala Serra, bairro? Não, falando da Serra, favela. Mas tem favela nas Serras, é pequenininha, né? Quer dizer, eu estou falando que todo mundo é assim, não, mas a ideia básica é que a gente tem muito mais acesso a mapas, a coisas, a gente é treinado, escolarizado para isso. Muita gente que não tem a mesma escolarização também não vai ter tanto interesse ou tanta graça, ou simplesmente não tem acesso às vezes, sabe? Então acho que casa duas coisas, né? Tanto ampliar o acesso como ampliar o interesse, né? Por esse tipo de traçado do lugar. Eu sei que tem muita gente fazendo cartografias coletivas, comunitárias e tal, mas curiosamente também acontece muito de ficar todo mundo lá olhando os técnicos ou pesquisadores desenhando a cartografia enquanto as pessoas estão assistindo. Aqui a ideia é muito mais mobilizar os conhecimentos que as pessoas já têm e juntar aquilo numa espécie de, enfim, numa interface, pode ser, o papel é uma interface nesse sentido, né? A gente vai ver outros também. Então aí tem coisas do tipo comportamento das águas, caminhos, atalhos, limites, fronteiras, os inimigos externos, o jeito que as pessoas enxergam determinados, sei lá, a indústria que está do lado, a madeireira, a mineração. Você consegue perceber muito nessa hora, assim, onde estão as hostilidades também, né? E a gente junta nisso informações a que nós temos acesso que as pessoas às vezes não têm, como por exemplo, legislação urbana ambiental, topografia, os planos existentes para a região, né? Sei lá, tem um planejamento aqui de um condomínio de não sei quantas mil pessoas e ninguém do lugar está sabendo de nada, mas a gente consegue descobrir por outros canais. Então, é importante levar também nossas informações, mas as informações das pessoas, elas vêm primeiro, tá? São o mais importante, porque a partir daí nós vamos fazer qualquer coisa, né? Continua com da bloco das empresas. E aí, de novo, o caso lá do Álvaro das Anemas, né, a pesquisa da Daniele, que uma das táticas adotadas foi essa do desenho do lugar, assim, né, das próprias pessoas desenhando sem nenhuma preocupação com escala ou de uma representação assim, fidedigna e tal, mas é isso que possibilita tornar visíveis as percepções que aparecem, que não tem como aparecer no discurso linear. Né? Então são essas percepções que elas estão no imaginário às vezes, mas que elas não conseguem sair muito facilmente para as outras pessoas conseguirem visualizar também. Então esse tipo de ferramenta ele ajuda muito a coletivizar esse imaginário. Então, a gente tem feito muitas as oficinas de fotografia. Nós começamos simplesmente com, a gente chama as pessoas, fala assim, vai ter oficina de fotografia, então tal dia, tal lugar.
Aí, quando vem as pessoas, a gente agrupa elas por afinidades, que podem ser afinidades bem aleatórias, do tipo assim, o grupo dos jovens, o grupo dos que gostam de futebol, o grupo da, sei lá, são, né, do jeito que a coisa aparece lá, cada grupo sai com um de nós, um pesquisador, um monitor e tal, e começa a fotografar. Isso a gente fez no início, e depois de tarde vem a outra parte que eu não vou falar, mas no início a gente fez isso simplesmente as pessoas fotografavam o que achavam relevante nos lugares. Depois, na pesquisa do Guilherme Arruda, que a gente não vai falar nos detalhes dele, dessa pesquisa, ele criou essas modelinhas com certos temas. E aí era engraçado porque as pessoas que deveriam fotografar a coisa, junto com uma moldura, um tema, a gente já fez também situações de combinações de temas e tal. E o mais incrível é que as pessoas põem, às vezes, temas inclusive contraditórios no mesmo objeto, na hora de mostrar as fotos, e isso acaba sendo muito legal para revelar onde estão as tensões, as contradições, os conflitos, as diferenças de opinião, onde é que as pessoas precisam entrar num acordo, esse tipo de coisa. Então, aqui no caso, foi a pesquisa da Alice Werner, que fez no acampamento do MST, o acampamento do Padre Olímpio, que é aqui perto, São Joaquim de Picas, e aí vocês veem como que o mesmo lugar foi, às vezes, enquadrado com percepções muito distintas. Aí de tarde, a gente pode passar agora, nessa mesma pesquisa, né? Então, geralmente, de tarde, não, isso aqui é outra parte da pesquisa, deixa eu contar só o que acontece de tarde, de noite, né, em outro turno, assim, a gente anuncia a exibição das fotografias, e aí você tem essa situação de um pouco de escuridão, todo mundo olhando para lá, aparece todo mundo. E o importante nesse caso é que, às vezes, se fala assim, fulano, o grupo tal, fotografou tal coisa que achou importante. Conforme as manifestações do resto das pessoas, que são muito mais do que no grupo dos fotógrafos, você consegue perceber que importância, o que respaldo aquilo tem, sabe? Então, sei lá, às vezes um grupo fotografa uma pinguelinha lá sobre um riacho que está meio quebrado. Tem situações em que ninguém mais fala nada, fulano achou que aquilo era importante, mas não tem respaldo nenhum, e tem outras coisas em que todo mundo, nossa, é mesmo, isso é um absurdo, já tem 10 anos que está desse jeito, ninguém conserta, sabe? Você vê aquele burburinho de reclamação. Mas o mais importante não é a gente ver isso, fazer o diagnóstico. O mais importante é que o próprio grupo percebe que aquilo é uma questão que afeta coletivamente. Né? Explica isso daí também. No caso da Alice, ela fez isso de dia no Padre Olímpio, tinha que voltar. Aí ela volta, imprime as fotos com as molduras e depois, quando ela voltou para uma próxima rodada eram jovens e crianças, assim, ela levou uma foto aérea do lugar e eles ficaram fazendo descrição em cima dessa foto aérea e colocando as fotos lá. E foi muito jóia que eles começaram a brincar com uma espécie de encadeamento das imagens, assim, e gerando discussões sobre o que deveria estar articulado com o que é contraditório com o quê. Então foi bem interessante, isso foi era uma espécie de feira que estava acontecendo no lugar e tinha muita gente, os pais não estavam, e tinha gente fora também, enfim. Foi bem interessante essa dinâmica de não ser só a projeção também, mas de trabalhar com esses enquadramentos perceptivos fisicamente, assim, né? E aí outro exemplo são esses mapas com as interferências feitas pelos moradores sobre uma planta, ou pode ser um papel mesmo, mas essa coisa da projeção super funciona, de fazer a projeção com papel, nesse caso da pesquisa da Daniela também, a gente já fez isso em várias outras ocasiões. E o legal é que as pesquisas de mestrado, doutorado, elas vão usando das interfaces, das ferramentas que a gente já tinha desenvolvido em outros lugares também, né? E aí a pessoa vai no papel, desenha ali em cima, e a coisa está sendo projetada, e aí você consegue
articular melhor esse imaginário para uma discussão mais informada, né? Todo mundo está visualizando a mesma coisa. Acho que valia a pena chamar a atenção para um detalhe nessa foto, que às vezes você vê que tem processos participativos em que a participação é obrigatória, né? Ela é imposta por alguma instituição financiadora, alguma lei, tem que ter participação. Aí se junta as pessoas num lugar um pouco como aqui, tiram umas fotos e é isso aí, mas na realidade os técnicos, o que quer que esteja à frente, nós, arquitetos das contas, a gente nem quer que mude alguma coisa por conta daquele momento dito participativo, né? Então você passa as imagens rapidinho, assim, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, fala, enche as pessoas de conversa e no final não fica, na realidade, nenhum espaço para elas se manifestarem efetivamente, genuinamente, e elas ainda ficam tímidas. Então você chega no final e fala assim, gente, alguém quer acrescentar algum desenho aqui na nossa imagem? Aí é óbvio que ninguém vai se levantar e fazer isso, né? Esse nós já sabemos, inclusive às vezes a gente faz uma tática já sabendo. Então, o que a gente tem experimentado assim, um pouco, por exemplo, e você vê que o Daniel está aí em pé, se não me engano, acho que ela assim, né? Então, ela assim, você começa a desenhar, né? Por exemplo, em cima de uma projeção, você vai desenhando e vai perguntando para as pessoas, aqui é o limite da fazenda, tá? Não, mas espera aí, é para cá ou para cá? Você pode vir aqui me ajudar? E isso vai entregando o negócio para a pessoa e as pessoas naturalmente assumem aquilo para si, sabe? Assim, então, sei lá, ela está aqui, aí a pessoa está desenhando, está mostrando, dali a pouco ela senta e as pessoas continuam por conta própria, sabe? Quer dizer, você tem que estar mesmo engajado em querer que elas assumam a rédea do negócio e não fazer uma espécie, essa chamada participação para constar. Né? Por isso que a gente fica contrapondo. Nesse caso, o que eu acho bem joia é pensar nessa proposta de extensão que o Paulo Freire faz. Ele tem um livrinho que chama Extensão e Comunicação, que ele vai falar dos diálogos problematizadores. Né? Então, a gente tem esses instrumentos que a gente vai estimulando as pessoas a conseguirem compartilhar de um mesmo imaginário para que os diálogos consigam ser problematizadores, né? Porque senão fica aquela coisa das pessoas falando, estão dialogando, supostamente, mas elas estão com imagens diferentes na cabeça, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também, no caso. A outra coisa é o minissenso, que é uma outra tática que reforça essas duas anteriores, que contribui para informar as pessoas. Não se trata de um censo com menos perguntas do que o censo do IBGE, porque quando a gente fala minissenso, o povo fala assim, mas é um censo menorzinho. Eu falo assim, não, ele é uma coisa de num lugar pequeno, né? Ele é um censo que não tem pretensão de recensear o país, ou o estado, ou a cidade, um censo para um lugarejo, né? A gente começou a trabalhar, a inventar esse mini-censo num trabalho que a gente fez em Glaura, e aí a gente fez uma disciplina, a gente testou, nós ficamos quase um ano testando perguntas e tal, até chegar nessa ideia de por que usar essa lógica do censo demográfico, do licenciamento demográfico, para a gente conseguir tanto georreferenciar as informações, levar de volta para os moradores as informações e a gente ter essa dinâmica de o que está acontecendo em cada lugar do território. Porque não é falar assim, Glaura é assim. Glaura tem 3 núcleos, no caso, né? Tem 3 núcleos muito diferentes. E dentro desses núcleos tem diferenças internas também, né? Então é legal a gente conseguir entender onde as coisas estão e como elas estão funcionando e tal. Então, nesse caso, a gente estava com uma pesquisa de assessoria técnica em Glaura, que é esse vilarejo urbano, e a população lá ela tinha sido persuadida a acatar um condomínio que ia chegar de 900 lotes, de mais de 1.000 metros quadrados, cada lote, e que ia triplicar a quantidade de domicílios, né? Tem tipo 300 domicílios, você vem com um empreendimento de 900, e a comunidade não estava conseguindo entender o que era aquilo, né?
E não dá para a gente falar também que Glauber tem um grupo socioespacial, não são alguns grupos socioespaciais ali, difíceis também dessa articulação. Então a gente começou com várias táticas, inclusive de formação de grupo, uma série de interfaces que a gente adotou lá, mas assim, essa evidência do descompasso entre essa lógica do capital chegando e as estratégias do capital para dominar a população e fazer com que ela catasse passivamente, né, esse empreendimento, e muito de forma abstrata e eufemista, assim, fez a gente tem que provocar de alguma forma esse imaginário, né? Então o mini-censo, ele foi um jeito de a gente conseguir pegar dos próprios moradores as informações que são absolutamente palpáveis, assim, não é coisa que cada um está assim, só falando da sua ideia ou da sua opinião, e juntar isso com as percepções também. Então a gente parte, esse mini-censo tem algumas páginas dentro desse questionário. Geralmente a gente aplica isso com um grupo de estudantes, que é uma coisa rápida, às vezes no final de semana, porque a gente varre uma grande parte da comunidade. A ideia é que não é uma pequena amostragem, mas também não é uma coisa de ter que recensear 100%. A gente tem trabalhado com a ideia de uns 50% assim, de cobertura, né? Então a gente junta as perguntas do censo demográfico para daí conseguir acrescentar essas outras perguntas de interesse local, social e entender do ponto de vista dos moradores que têm uma renda mais baixa, como que eles estão reagindo a essas outras perguntas que seriam as abertas, né? Que a gente depois vai tabular também, que aí as respostas são diferentes, mas a gente consegue criar um padrão para a gente conseguir enxergar ou mapear essa lógica, né? Mapear, acho que é muito ruim, né? Então a gente começa com uma pesquisa qualitativa para entender a localidade, né? Você não vai pegar um censo, esse mini-censo, não dá para pegar o de Glauber e aplicar em outro lugar. Aí a gente entende qual é o problema. No caso de Glauber, um dos grandes problemas estava ligado à água, então eles tem um rio que passa lá, que ele sai limpinho de São Bartolomeu, que tem uma estação de tratamento, e na hora que ele chega lá, ele já está poluído. E aí a gente vai tentar entender o que é isso. Então, na percepção das pessoas, a rua principal, todo mundo achava que o esgoto era coletado por uma rede da prefeitura. Na verdade, era um cano que jogava o esgoto direto no rio. Aí tinha gente que achava que a fossa negra que faz no quintal, ela é uma fossa, que ela trata o esgoto. E, na verdade, ela está poluindo o lençol freático, que é super afetante, né? Então, estava tendo as nascentes secando, uma série de questões, e de abastecimento de água também, com problema. Então, uma série de questões relacionadas à água que ninguém estava se dando conta. Assim. Na hora que você coloca isso junto e mostra também para a população, faz toda a diferença. Então, a gente vai falar um pouco mais disso depois também, mas o mini-censo ele ajuda demais a gente fazer essa compilação das informações com o imaginário da população também, com o que eles percebem, mas com os dados do censo demográfico juntos, né? Cotejando as duas coisas. Acho que é legal só acrescentar que, de fato, você precisa entender, entrevistar as pessoas em profundidade antes de fazer boas perguntas nesse mini-censo e também fazer piloto dele, sabe? Porque às vezes você faz uma pergunta que você acha que é super legal, mas na hora que você vê a estupidez da pergunta, na hora que você efetivamente faz para a pessoa, que ela sente aquilo como repetitivo ou chato e tal. E uma coisa também que ele mostrou ali naquele papel é que a gente coloca o máximo de respostas para marcar de um jeito bem fácil numa folha só, sabe? E não aquele negócio que o cara vem com uma folha desse tamanho. Tá, se tiver um tablet, tudo bem, né? Mas mesmo assim é um pouco burocrático. Então ali assim é rapidinho e para tabular também depois é relativamente fácil. Aí uma coisa legal aqui, quando a gente coloca, tá vendo essas bolinhas que tem tipo um tracinho, né? E é um i. Isso quando você faz uma pergunta para a pessoa e ela
saber, aí você vai e fala as respostas, a múltipla escolha, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente marca que induziu. Porque aí depois a gente consegue também fazer um comparativo das respostas que foram induzidas com as respostas que foram totalmente espontâneas. Isso foi um negócio muito legal. Igual pesquisa eleitoral. Tudo induzido. Não, mas tem aquela da resposta espontânea, quando você não dá opções, e é diferente, né? O resultado é completamente diferente. Então, aí, outra parte importante dessa mobilização dos grupos é criar consciência histórica da produção do espaço. Quer dizer, a maioria desses grupos efetivamente produziu os espaços onde está, os espaços que está ocupando, os espaços que está usando e continua produzindo. Só que é uma produção, passa aí. Só que é uma produção, em muitos casos, ela é pouco reconhecida socialmente. Nesse caso aqui, que é a pesquisa de doutorado da Gisele, um monte de ações que Paula, Gisele e outras pessoas fizeram nesse conjuntos autogestionários de Belo Horizonte, é óbvio que é uma situação reconhecida publicamente pelo Estado, institucionalmente. É uma coisa de um grupo que produz seu espaço. Mas em muitos casos, como. Passa para a próxima, só a gente pode voltar. Ah, não, tá. Propaganda. Mas eu queria chegar o da. Isso, esse aqui, só um exemplo, tá? Isso foi no Morro das Pedras, onde a gente teve um relativo sucesso na mobilização e tal, e uma das partes foi justamente esse vídeo em que a gente, assim, foram estudantes daqui que fizeram, na grande maioria, então eles iam lá, entrevistavam as pessoas mais velhas, perguntavam certas coisas sobre os espaços, sabe, a produção. Então eles contavam, né, então aqui no caso, a pessoa está contando da água, era buscada lá do Grajaú e tal, isso tem esse vídeo que a gente chama Vou Me Acabar Aqui, que foi justamente a expressão das pessoas, ele tem no YouTube, a qualidade tecnicamente não é muito boa, mas as falas são muito interessantes, sabe? Então as pessoas falam por que as ruas têm os nomes que têm, como é que fizeram, como é que trouxeram o entulho de não sei aonde para aterrar uma parte daquela comunidade que depois fez a praça, não sei qual, como é que instalaram água, como é que ajudaram. E na hora que elas contam isso em conjunto, principalmente no caso a gente filmou e depois passou também para uma galera maior lá, né, à noite, numa praça pública e tal, parece que, sabe assim, tem uma coisa de criar consciência. Nossa, foi a gente que fez isso, e isso tem valor, sabe? Porque o que tem acontecido muito nessas periferias é que a prefeitura às vezes vem com a melhor das intenções, tá? Isso não tem nada a ver com intenção pessoal, é um pouco um automatismo que a gente incorpora, e chega, e ela conta a história daquela favela a partir da documentação que tem, a partir dos registros que tem na prefeitura, em outros órgãos e tal. Enquanto que a história das pessoas lá de dentro, ela no mínimo é outra perspectiva, né? Mesmo que os fatos sejam semelhantes, é outra perspectiva. E essa história que eles próprios contam, as pessoas estão muito acostumadas a não dar valor para essa história, sabe? E o que a gente faz é um pouco inverter a situação, dar valor a essa história, ou seja, criar, né? As pessoas criam essa consciência por conta delas mesmas, e aí aquilo fortalece incrivelmente, assim, sabe? Uma coisa de autoconfiança também. Então, poxa, nós fizemos isso aqui, nessa rua, assim, isso, assim. Nesse caso foi muito jóia. Ali voltando só um pouquinho no caso do Ró, da Gisele e do Ró, assim, teve um processo de autogestão. Aí eles falam assim, nossa, então o povo já está mobilizado, todo mundo já participou, já engajou ali no processo de autogestão e tal. Só que não é bem assim, né? E os moradores que estão lá agora, na hora que se deparam, traz esse material, e é aquela coisa, o Pugliar Arruda chama isso de efeito oco, assim, quando você coloca coisas que são conhecidas, juntas, organiza de alguma forma, e as pessoas vão falar, nossa, opa, tem alguma coisa ali que eu não estava percebendo, né? Então essa coisa de despertar essa consciência histórica é super importante.
E uma outra sistematização que eu acho bem joia também é a coleção Autogestão e Moradias, que parte dessa experiência, né, do doutorado do José, um pouco, e cria essas linhas do tempo, cotejando o que aconteceu em cada um dos conjuntos do processo de autogestão, que as pessoas estavam aparecendo nas fotos e tudo, com o que estava acontecendo na política em geral e habitacional de Belo Horizonte. Né? Então, isso também é uma outra forma de você sistematizar mais oficialmente uma informação para mobilizar essa consciência histórica também. E uma coisa que foi muito legal nesse caso da Vila das Antenas foi que, das primeiras entrevistas, começou a gente do grupo falando assim, vamos entrevistar o povo para colocar isso junto e fazer esse efeito outro, né? Eles entenderem que eles estão mobilizando esse espaço, essa produção desse espaço há anos, e o Estado está chegando lá agora, nunca teve presente, está chegando lá agora para revolver. Isso era a época do governo Marcos Lacerda, que tinha olhado para as favelas da Sérvia e Mortar as Pedras, e falaram com todas as letras, assim, em 2016 isso não mais existirá aqui, porque essa área é muito importante para a especulação imobiliária. Isso nós não podemos deixar isso acontecer. Então, assim, aí chega esse Estado para remover aquelas pessoas e elas começam a até questionar mesmo se elas têm o direito de estar ali, né, numa área tão nobre da cidade, já que o prefeito está falando que elas têm que sair dali e tal. E aí, claro, teve uma certa resistência inicial, mas não tinha assim, essa organização. E a gente pensou, junto com alguns moradores, esse processo de fazer esses documentários e começar a ter esses depoimentos para mobilizar essa consciência histórica. E começamos os alunos aqui indo lá fazer as entrevistas, né? Os roteirinhos super arrumadinhos, tinha os temas, né? Os moradores falavam sobre como chegou a água, como chegou a rua, como chega a via, como que liga na Rádio Gabardo, como que foi tudo, né, cara? E aí o negócio não rendia muito, assim. Aí depois falou assim, então e se for, que a gente estava trabalhando com o grupo local, e se for o pessoal local mesmo que vai fazer as entrevistas? Aí os meninos foram, assim, aí chega e falou assim, não adianta, assim, o povo não leva a gente a sério. E aí o Marcos, que é um morador local, deu uma ideia e falou assim, vamos tentar uma dupla mista, né? E super funcionou, né? De um morador com um estudante. Porque aí tinha uma coisa, os moradores se sentirem à vontade, não ficavam intimidados só com os estudantes, e também não ficava aquela coisa que não tem, assim, uma seriedade, porque é seu colega que já sabe de tudo que aconteceu ali. Tem essa coisa assim, por que eu vou te contar uma história que você já sabe, né? Então foi muito legal essa coisa dessa dupla mista, que foi um aprendizado também, né, para a gente pensar como dar continuidade nesse tipo de procedimento. Então, aí o exercício da crítica, ele, de certa maneira, até uma consequência dessa conscientização histórica e do conhecimento de território, né? Os itens que davam o conhecimento sobre o lugar, os itens que estavam antes. E aí, assim, uma espécie de desdobramento mesmo. Eu adoro essa coisa, ter que explicar aqui melhor, porque foi justamente lá em Cláudia, foi a pesquisa de doutorado de Guilherme Arruda, que é muito mais abrangente, assim, só um pedacinho dela, mas essa situação que a Ana estava falando, que as pessoas estavam muito ignorando a situação real, particularmente do saneamento, do abastecimento de água, da drenagem, de tudo isso. Aí a pergunta era assim, como espalhar essa notícia, sabe? Como informar as pessoas, ou como fazer elas cair a ficha de que elas estão com a ideia errada. Aí o que o Gui fez foi um stand na festa junina. O stand tem do lado de lá uma pergunta que fala assim, por exemplo, quantas casas de Laura você acha que estão ligadas ao sistema de esgoto, né? 10 em 100, sei lá, 56, 100, alguma coisa assim. E aí a pessoa jogava uma bolinha dentro desses buraquinhos. E depois ela podia ir para o outro lado
e olhar se a resposta dela estava certa, assim, ou não, mas isso na verdade não importava tanto. O que importava principalmente ela ver o que as outras pessoas tinham feito. E aí tem uma cartilha, tem uns detalhes que explicam mais aspectos daquela situação, mas sem muita. Não é um tratado científico, tá? É simplesmente uma informação. E o que eu acho mais incrível aqui, assim, a gente consegue perceber qual é a percepção das pessoas, as pessoas conseguem perceber qual é a percepção dos seus companheiros lá coabitando naquele lugar e tal, e elas conseguem, em última análise, também ver assim, qual é a situação objetiva que obtida, por exemplo, nesse mini-censo de outras fontes, né? Isso foi bem importante, assim, porque a gente não está conseguindo achar um jeito de... A gente já tinha feito o mini-censo lá, e aí o Gui começou a fazer o doutorado e engajou no trabalho que a gente já estava fazendo lá, né, em Glauber. E aí a gente falou assim, como que a gente devolve essas questões, né? Como que a gente torna isso visível? A gente fazia reunião da associação e 10 pessoas. Aí você faz uma reunião na escola com os professores e alguns alunos, mas você não conseguia trazer isso de um jeito mais público, assim, e de mobilizar mais gente de um jeito crítico, né? E nós ficamos pensando muito em como trazer não só o que a gente tinha colhido de informação, mas também de colocar meio que uma pulga atrás da orelha. E ao mesmo tempo a gente estava lidando com o diabo do empreendimento, de 900 lotes que iam chegar e que a população não estava entendendo o que aquilo podia acontecer, né? A dimensão daquilo. E uma das coisas que a gente perguntou no mini-censo era quantas casas você acha que tem na sua rua? E aí tinha gente que falava assim, 50. Aí a gente falava, quantas casas você acha que tem em Glauber? 50. Então você vê que tem uma desinformação quantitativa, isso não é uma coisa tão importante, não é que está no imaginário, e coisas muito loucas assim, de percepção mesmo, que as pessoas não estão acostumadas a lidar. Então quando você chega com uma coisa e fala assim, vai chegar 900 casas aqui, não tem nenhuma, e a pessoa não tem noção de quantas casas tem lá, ela não vai problematizar isso, né? Então aqui no caso, foi legal que a gente colocou a quantidade de casas, para ver bem mais ou menos aqui, a coisa no meio, ela tem as 900 casas e as 300 que tem em Glauber, né? Então era meio que, e obviamente as casas vão ser muito maiores do que as que tem em Glauber, dos lotes de 1.000 metros, mas pelo menos eu tenho uma ideia de massas, né? E aí quando colocava isso, as pessoas já tinham visto os problemas de esgoto, abastecimento de água, patrimônio e tal, que estavam ali em volta. Quando elas chegavam do lado de cá, elas entendiam a lógica do como os moradores estão percebendo a coisa, e elas viam essa massa que vai chegar e tinha uma pergunta sobre o que você acha que vai acontecer, né? Que impacto é esse? E isso foi muito um jeito, porque eles perguntavam na associação, a pergunta para a gente era assim, mas o que vocês acham do empreendimento? Eles falavam, que a gente acha que não interessa, vocês têm que achar, né? A gente não mora aqui. O que a gente pode fazer é tentar criar elementos e dados para as pessoas entenderem o que está acontecendo para elas tomarem as decisões. E o que foi muito legal é que na hora que elas viam isso, e principalmente os casais, que tinham muitos casais com as crianças na festa junina, a maioria dos homens já olhava para eles e falava assim, mas aqui vai chegar o progresso, né? E meio que ignorava as questões problemáticas. E as mulheres já iam para o... Mas qual que é o custo desse progresso? A gente já tem um monte de problema, isso não vai dar certo. E aí começava esses diálogos problematizadores, assim, e foi muito impressionante essa quase que uma dicotomia, assim, masculino e feminino, assim. A maioria dos casais, dos homens, estavam nessa lógica do progresso. A gente não conseguiu sistematizar esse registro, a gente filmou bastante, mas não tinha, assim, e depois a gente foi conversando, todo mundo tinha reparado isso também, né, das falas do homem do casal e da mulher do casal. Então, essa coisa de entender o problema e cada um ter uma ideia do problema, e o que foi legal é que eles começaram a pensar muito mais. Não, do meu ponto de vista, tinha que impedir o condomínio, mas obviamente não ia falar isso com eles.
Mas eles começaram a pensar muito em como a gente solicitar dessa empresa reparações, compensações, né? Mitigação. Então, e que foi o que eles estão tentando fazer. Até hoje a empresa, na pandemia, avançou absolutamente e obviamente não vai ter compensação nenhuma, porque o negócio foi todo feito sem nenhuma instância de discussão. Na pandemia surgiu oportunidade para isso, né? Mas foi muito interessante ver esse movimento, assim, que foi esse processo lá em Lauro, que já estava há muito tempo também, ele acabou sendo interrompido pela pandemia. Sabe o que eu também amo demais nessa coisa, nessa interface do Vivo, é que ela atraiu muita gente, sabe? Sabe aquele negócio de teste psicológico que todo mundo quer fazer, sabe? Se é extrovertido ou introvertido, se é isso aqui. Então tem umas coisas assim, é um pouco... Não, e o legal é que tinha gente que ia com a ficha, comprava a ficha do barraquinho de pescaria, tinha as fichinhas para os barraquinhos, né? E vinha falando assim, posso jogar? Olha, de graça, pode ficar à vontade. Essa situação aí é justamente uma dessas que eu tinha comentado antes, né, que eu acho que é bem simples, barato, funciona bem. Aqui é uma projeção de uma imagem aérea em cima de um papel branco, ou pode ser papel digital, então qualquer papel, na parede. Por que que é muito difícil desenhar em cima de uma projeção forte, né, papel, assim. Você coloca um papel manteiga por cima, você não enxerga mais. E esse negócio que foi legal é justamente, né, a gente começou assim, desenhando com a instrução das pessoas e depois fomos passando a bola para as próprias pessoas, mas também, né, nesse dia a Ana estava controlando o projetor e foi engraçado porque ela foi diminuindo a quantidade foi reduzindo o projetor. No final só tinha um desenho, não tinha mais projetor nenhum. E nesse caso específico, isso foi lá no Maranhão, numa comunidade que era assim, ela era semi-formal, a gente poderia dizer, sabe? Então tinha certo reconhecimento, por outro lado eles estavam com muitos conflitos por conta de interesses próximos dentro do próprio município, mas também interesses internacionais, sabe? Foi um negócio meio barra pesado, assim. E aí, tinha um boato que ia chegar à cidade inteligente chinesa, que ia precisar, que aquela região ia ser abarcada, e aí começa a funcionar um pouco da terra, e aí também teve um outro boato que ia ter uma indústria. Você sabe esse lugar, Santa Miséria da Cadeira? E aí, eu não sei o que aconteceu depois, mas o que era fato naquele momento era o seguinte: o Fred tinha organizado lá um curso de assessoria técnica, chamou a gente para dizer, então vamos fazer tipo um fim de semana de trabalho de campo. Nós fomos e a gente tentou exatamente essa mobilização e tentando também fazer um mini-censo lá, assim, tudo em 2, 3 dias. Isso foi uma loucura. Então é claro que esse tipo de coisa, né, ela precisa ter um pouco mais de repetição, duração, persistência. Mas nesse caso foi interessante que justamente na situação essa situação da crítica, né, das pessoas confrontarem, onde é que elas achavam, onde é que cada uma achava que passava o limite daquele território, por o que elas deveriam ou não lutar coletivamente. Né? Esse que era o ponto. E eu acho que para isso passa para o próximo. Tá vendo? Então, nessa hora, já estava só um pouco mesmo discutindo entre si o que. Aí o legal aí é que eles tinham uma assessoria jurídica bem interessante, que era o pessoal da Pastoral da Terra, tem uma presença muito forte, mas mesmo o pessoal do Pastoral da Terra não estava conseguindo enxergar qual seria a demanda, que eles falavam assim, a prefeitura ofereceu para a gente que
que a gente pode manter ou desapropriar as nossas casas, porque tinha um grileiro que chegou, mostrou o registro do terreno, aí o registro do terreno já tinha sido vendido, então não tinha nem jeito de rastrear quem tinha feito a atrás. E aí essa pessoa estava pedindo reintegração de posse. E aí a pessoa colocou já anúncios lá e fechou e não deixava eles passarem. Eles tinham as casas que tinham áreas de roça afastadas das casas. E era um terreno de meio quilombola, assim, de comunidade tradicional, que tinha cedido para eles. Então eles ocuparam isso nos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, com autorização desse grupo que já estavam lá há mais de 100 anos, mas tinha essa coisa de, como eles eram um grupo que tinham chegado mais recentemente, não tinha o tapião, e aí não sei o quê, e aí a prefeitura, obviamente, estava dando direito lá da reintegração de posse e fez um acordo de propor só pegar os desenhos das casas, a habilitação da casa, assim, e falar, isso aqui fica, então, para vocês, a gente indeniza o dono lá do negócio. Só que eles não estavam entendendo nem o que era aquilo e também eles achavam certo. Aí tinha gente que achava que o direito que eles iam receber as casas e mais um tanto de terreno. Outros achavam que era outro tanto. Na hora que começa a desenhar, a linha ia e vinha, assim, né? Ela ficava ali embaixo. Não, mas não é aqui não, a linha é lá em cima. Esse pedaço também está incluído. Esse pedaço do fulano também está incluído. E aí você vai vendo o que de fato está no imaginário. Eles estavam conversando, todo mundo achando que estava todo mundo se entendendo. Na verdade, não tinha um entendimento coletivo, né? Então essa coisa de ajustar o entendimento para poder daí fazer uma formulação crítica e se preparar para uma ação, né, para o que eles vão demandar. Então, assim, tem assessoria jurídica, mas o que esse grupo vai demandar para a assessoria jurídica, né? Então, foi muito importante, né, esse trabalho. E depois de um tempo eu voltei lá, eu estava lá no Maranhão, e o Fred ia lá um dia, eu acabei indo lá com ele, e foi muito jóia, assim, porque o povo estava super articulado, manteve a articulação, e, claro, né, continuaram brigando lá e cada vez com mais risco de perder a terra. Mas estavam mantendo as áreas de roça que antes tinha lá o tal de jardins, né, para não deixar eles entrarem, eles estavam conseguindo usar. Aí, essa coisa da organização continuada, era na verdade a grande incógnita da coisa, né? Mas como a Ana falou, nesse caso específico, se sempre acontece quando a gente entra e tenta estimular ou instigar as pessoas a esse tipo de organização, tomar a rédea, ter autonomia, decidir por conta própria, a probabilidade dessa organização continuar, ela é obviamente muito maior do que quando você entra nesse espírito um pouco assistencialista, dizendo que vai resolver o problema de alguém. E no final, obviamente, a gente não pode ficar nos lugares para sempre. Isso não vai acontecer. Quer dizer, efetivamente, se a gente quiser trabalhar por alguma transformação na produção do espaço, e é o que tem uma transformação socioespacial, que eu acho que é o que, no fundo, é o objetivo dessa história toda, você tem que partir do pressuposto de que os processos só vão ter efetividade se eles mobilizarem a inteligência de todo mundo, sabe? A agência de todo mundo, as ideias de todo mundo, e não com a noção de que você pode ter um Estado que vai resolver as situações de todos os lugares. Então, sei lá, se a gente quiser cuidar das águas, cuidar do ambiente, cuidar de qualquer coisa, se não for um cuidado coletivamente assumido, e ele não vai ser coletivamente assumido se as regras para isso vierem de cima, sabe? Gente, agora todo mundo tem que fazer, escovar os dentes, fechar para todo mundo, sabe? Isso vira uma coisa ridícula, assim. E eu acho que os processos mais convencionais, eles tendem a isso, uma elitezinha que inventa umas regras e depois que acaba sendo muito pequenininho aquilo perto do que seria a massa das inteligências das pessoas, se a gente for pensar assim. Agora, tem muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma.
Esse aí foi o trabalho da Lígia Milagres, do doutorado, que ela veio ter uma sistematizada, no caso, no processo que a gente vinha já trabalhando na vida das antenas desde 2009, isso é o doutorado dela em 2016, que ela termina, e a gente continua atuando lá, não tão intensamente, mas com vários grupos, né? Depois teve mestrado na Lauda, teve vários, TCC para Lauda, depois mestrado, e aí vai tendo outros estudantes e outros trabalhos, teve 5 ou 6 trabalhos de graduação e mestrado que a gente orientou lá. Mas o mais importante é essa coisa de uma continuidade, uma presença, mas é uma presença que ela não é participacionista e ela não é só da gente pesquisar sobre eles, né? É a gente levando interfaces e eles engajando e eles produzindo. Então, no caso da Lígia, ela sistematiza o que aconteceu, ela não propôs nada lá, ela faz uma sistematização, e é uma tese bem interessante porque ela traz 2 casos. Ela traz o caso da Dúvida das Antenas, dessa auto-organização continuada lá, e o caso do Tempelhof em Berlim, do aeroporto, né, que foi ocupado, que era uma suposta auto-organização também, mas com um outro tipo de diálogo com o Estado. Então, tinha outras questões, assim. Então, é bem interessante ver, não é uma comparação de jeito nenhum, mas são jeitos de olhar para as possibilidades de auto-organização. Assim, né? Então, assim, foram vários eventos que aconteceram lá, várias coisas que foram implantadas lá junto com os moradores, ou pelos moradores, demandando a nossa participação, a gente participou mais que eles, né? Então, essa coisa de eles o tempo todo davam o tom, criavam a estrutura e a gente... Eles expulsaram a gente do grupo. Sério, eles estavam cheios de constrangimentos. Tipo, a gente, no final eles percebiam que a gente tinha meio que iniciar, dar o pontapé inicial na coisa, mas aí chegou o momento que eles se sentiam muito constrangidos, eles pediram pra gente ser só o apoio externo, sabe? Mas olha, aí foi muito legal, porque é isso que a gente quer, né? Que as pessoas tomem as rédeas e eles ficaram bem aliviados. A gente achou muito bom. Que bom. Não, eles chamaram a gente para uma reunião, assim, tudo. E o que derramou o caldo foi o site. Eles sabiam desde o início, tudo que a gente faz, a gente coloca no site e tal. Mas aí, como estava tendo muita atividade, e a gente foi colocando as coisas no site, e aí de repente eles viram que eles não estavam na rédea daquilo que estava no site, né? E aí eles falaram, não, assim, o museu virtual a gente que quer fazer, e nós vamos fazer, e tem que tirar esse site do ar, porque não foi a gente que fez, a gente falou, se tirar agora do ar. Ótimo. Foi muito bom, assim, e assim, claro que eles não conseguiram fazer um site incrível depois, mas eles conseguiram muitas ações, sabe? E muita gente estava engajada. Assim. E até hoje continua essa conversa com eles lá, com muitas mudanças. E aí também, no caso da pesquisa da Dani, teve essa coisa de uma tentativa, né, de manutenção dessa auto-organização, da continuação dessa auto-organização, mas a grande dificuldade é que a gente ficava brincando que era o desmando, né, porque aí fica aquela coisa, o grupo fala assim, mas quando que vai ter outra reunião? Tipo, depende a dependência, né? E como que a gente abre mão disso, assim? Por mais que a gente fale desde o início que é isso que a gente quer, é muito difícil. No caso da Dúvida das Antenas, eles ficaram constrangidos de procurar a gente para falar que queria ficar por conta deles. E aqui também foi um pouco difícil, né, a saída. Eles não estavam, assim, parece que muito satisfeitos de conduzir a coisa por eles mesmos, né? Enfim, mas essa coisa de ter isso em mente o tempo todo, e às vezes a gente, quando está começando com pesquisa de assessoria, a gente tende a ficar muito amigo do grupo, grudar no grupo, achar que é parte do grupo, e fica aquela coisa, as relações afetivas, não tem nada contra relação afetiva, mas a relação afetiva não pode ser o pivô da situação, né? E isso tudo é super importante, mas
tem uma simetria aí, né? A gente não mora lá. Então, como que a gente traz o que a gente precisa de trazer para os lugares e para as pessoas conseguirem ter autonomia suficiente para deslanchar. Assim. Então, essa auto-organização continuada, ela independe de nós, ela tem que depender de nós. Ainda que, na maioria dos casos, a gente consiga criar as dependências todas. A gente mesmo que impõe esse jogo no fogo. Bacana demais, garoto. Vai começar falando. Gente, boa noite. Obrigada. Então, eu tenho algumas perguntas, aí eu não sei, assim, vocês escolham as que vocês querem responder. Carolina, meu nome, isso. Bom, eu fiquei muito interessada em entender um pouco mais sobre a metodologia. Eu imagino que sejam várias, mas... E metodologia versus tempo também, né? Porque é sempre uma dúvida que eu tenho. Qual tempo que é suficiente? Eu sei que varia de caso para caso, mas para que a gente consiga realmente chegar no ponto que vocês chegaram, né? Assim, de envolvimento da comunidade e tal, que a sensação que eu tenho é que é sempre um pouco insuficiente, né? O tempo que nos é dado para esse tipo de coisa. Nisso também de como fazer a população participar, porque uma dificuldade que pelo menos eu sempre me deparei na minha vida profissional, atualmente por conta própria, mas até o ano passado eu estava na Prefeitura de Contagem, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de como fazer a população participar, né? Porque muitas vezes o momento que elas têm de lazer, de descanso, elas não querem se dedicar a outras atividades, elas têm as vidas delas, enfim. Ainda mais se for chato igual a reunião de condomínio. Exatamente. Né? Ou um processo participativo, né? Isso. Então, assim, como que vocês conseguem, né? Se vocês puderem falar um pouco desse processo, é algo que eu tenho muita curiosidade de saber. E como lidar também, às vezes, com a expectativa que eles têm de que alguma coisa vai mudar ali, que alguma coisa vai ser feita. Né? E eu acho que é algo que a gente precisa lidar o tempo todo, né? De lidar com a expectativa da população. Enfim, e por fim... Eu acho que você devia parar aqui. Tá, não. Tá. Não, tem relação, mas tudo bem. Pode ficar para um segundo momento. Antes, as duas primeiras perguntas são mais complicadas. Sim. A segunda, particularmente, a gente tentou Tá. falar isso. Tudo bem. Fazer um pouco participar, mas Sim. eu acho que essa das expectativas, né? Sim. Um negócio que é até meio clichê, meio lugar comum, o pessoal que mexe com mobilização, o pessoal, como eu falei, né? O Lucas Bezerra, que estava lá no Dia de Abril, o cara é super esperto nesse negócio. A gente é muito contra esse tipo de ação que chega no lugar, passa um oba-oba, tira um monte de foto, depois vai embora e não acontece mais nada. Porém, tem uma coisa que é você fazer o resultado de curto prazo, sabe? O resultado imediato. Então, assim, sei lá, um exemplo que eu lembro até desses manuais sobre esse tipo de coisa de repente você consegue que coloque uma faixa de pedestre na frente da rua. Aquilo é um zero vírgula, um nada, mas o grupo se mobilizou e conseguiu na BH Trans, sei lá em que órgão, que aquilo fosse feito e as pessoas veem que aquilo é real. Né? Eu até não gosto muito desses mutirão de fazer coisas bobas que nos devem fazer muita diferença, são mais pela festa, mas às vezes a festa também é importante. Sim. Agora, essa coisa de um negócio que imediata é um resultado mais de curto prazo, mais fácil, eu acho que ele é super importante dentro desses processos, né? Ele pode ter até um evento, às vezes, sabe? Que não só obra, mas alguma coisa que juntou pessoas para fazer alguma coisa que elas não faziam juntos antes, assim. Então, no caso do História e Construção lá na Vila das Antenas, por muito tempo eles ficaram fazendo, tinha leitura junto com as crianças, tinha cinema na praça, tinha coisas assim que davam uma sensação de cola social,
assim, para o grupo. E isso é um início de mobilização para o processo continuar. Depois eles conseguiram uma área que já tinha sido removida, eles conseguiram barrar as remoções, mas um pedaço que já tinha sido removido, eles conseguiram fazer um processo de agricultura urbana grande, assim, que durou bastante tempo, sabe? Totalmente por conta deles, assim, sem isso aí não teve nada nosso. Mas o que eu acho que é bem importante pensar nessa coisa do tempo, assim, o tempo da universidade não é o tempo da vida, né? Mas a gente é um grupo de pesquisa. Então, essa coisa de pensar o trabalho de extensão, continuar também. E não é só um trabalho que está cumprindo um edital, que tem prazo para entregar, a vida não tem prazo para entregar. Né? Então, se a gente ficar operando só nesse esquema de a prefeitura precisa terminar dentro da sua gestão, não vai acontecer nada na cidade. Né? A gente precisa de ter esses trabalhos de mais longo prazo mesmo, e com grupos que topem engajar nesse tipo de coisa. Assim. E principalmente nessa coisa de formar as pessoas com informação suficiente para elas darem conta de manter a organização e de demandar de outros políticos que entraram, de outros governos, que for, né? E aí, assim, do ponto de vista de metodologia, a gente fala assim, não é que tem uma metodologia, tem esses pressupostos e um monte de jeito de fazer. E a gente parte sempre dessa ideia da crítica e das interfaces, e mediação quando sim necessário, né? Da nossa parte. Sempre com muito cuidado para a gente não ficar impondo coisas nos lugares e tal. Mas eu acho que enquanto a gente não abrir mão da gente ficar obedecendo o edital externo ou o tempo externo e desrespeitando os tempos locais, não tem jeito de fazer nada mesmo. E a outra coisa, como fazer a população participar, assim, só da gente pensar em fazer a população participar, quer dizer, tomar parte em algo que a gente determinou, já está errado no começo, né? Então, assim, se a gente não for procurar, se não tiver alguma coisa que a gente veja que a gente possa contribuir, é preferível nem ficar gastando tempo das pessoas, né? Então, assim, tem lá, problema no lugar que as pessoas estão incomodadas, não estão sabendo formular. Aí a gente pode criar interface para contribuir com essa formulação. Mas chegar num lugar para, tipo, igual, eu estava fazendo um curso de semana, aí teve aberrações da assessoria técnica das sessões, né? Aí uma delas era um moço que estava fazendo um processo de assessoria e perguntar para ele assim, o que você aprendeu? Ele falou assim, eu aprendi que quando a gente chega com as nossas ideias, com as nossas coisas, a comunidade não costuma aceitar muito bem, mas quando a gente fica lá e ouve o que eles querem, é mais fácil. Mas se você fizer sobre isso, a gente não vai chegar no lugar com as nossas ideias, pelo amor de Deus. Então, isso que eu acho que é importante pensar, assim, é mais uma lógica de como contribuir para o engajamento das questões locais, e não para engajar nas questões de fora, né, que a gente está trazendo. Então, isso é bem importante, assim, a gente não perder de vista. Obrigada. Agora, deixa eu ver aqui se acabou sendo respondida. Tá. Porque eu achei interessante vocês trabalharem em Glaura, né? Que é um distrito de Ouro Preto. Eu já morei em Ouro Preto um tempo também. E trabalhei em Ouro Preto como objeto de pesquisa no meu mestrado. E era uma dificuldade grande, assim, quando você tem cidades de pequeno, médio porte, porque, com a falta de dados, né? Já é difícil você trabalhar com dados em áreas informais, assentamentos precários, né? Já não existe dado por um... Né, o georreferenciamento é muito grosseiro. Sim. Que a gente consegue ter. Exato. Aí eu queria saber, assim, para trabalhar lá, se vocês tiveram que utilizar alguma coisa, ou metodologia, ou enfim, alguma coisa específica para dar conta da demanda, né? Por se tratar de um distrito, e enfim, que eu imagino que tenha poucos dados. Como licença, a gente começou a trabalhar Sim. por causa disso, né? E os que tinham eram tudo distorcidos, a gente via que eram tudo distorcidos. Sim. Aí a gente começou a pensar, não adianta também a gente só fazer entrevistas com uma amostragem de 10% da população, Sim. que nós não vamos ter dados suficientes. E a associação nos procurou, a gente começou a trabalhar lá com os alunos da graduação. No primeiro período aqui, a gente
fazia, né? As viagens com os alunos, eles ficavam 4, 5 dias no lugar, geralmente a gente foi pro Bichinho, pela Diamantina, Campos Altas, Laura. E aí, a primeira vez que a gente foi em Laura, o problema era que não chegava nenhum. E os meninos fazem uma sensibilização para entender o lugar e daí propor uma intervenção efêmera, interativa, que aí tem um propósito também de formação, instala no lugar no fim de semana, né, e vai para lá, faz todo o processo de instalação, vê a comunidade usando aquilo e depois desmonta tudo. Então, assim, não é uma intervenção para ficar lá. Mas nessa mobilização, a associação, que estava super gostando dessa ida dos alunos lá e das intervenções que estavam sendo feitas, porque estavam mobilizando as demandas da população, né, que se entrevista pessoas e traz coisas que têm a ver com o que as pessoas falaram e tal. E aí a associação pediu para a gente ajudá-los a entender o distrito. Eles falaram, a gente não está entendendo o que está acontecendo no distrito. E no fim das contas tinha um movimento muito grande, impulsionado não somente pela ameaça da chegada do condomínio, mas por uma especulação imobiliária gigantesca que já estava acontecendo. E aí estava tendo compra dos terrenos das casas tradicionais do centro histórico e a ida deles para o campo, né, que tem o centro, campo e Soares. Né? E aí o pessoal estava indo para a região do campo, você atravessa o rio, uma ocupação. Não era pobre, porque as casas estavam sendo vendidas por 300, 500, já quando a gente parou de já estava sendo 800 mil reais, casas bem pequenas. E a população e deixando essas casas vazias ou que estavam sendo usadas só no final de semana. Então já estava tendo uma típica gentrificação, assim, né? E tinha uma rua inteira, assim, que a senhorinha falava assim, nossa, antigamente eu saía na rua, estavam todos os vizinhos, as crianças, agora eu saio na rua, não tem ninguém a semana toda, só no fim de semana que tem gente. Então tinha uma série de coisas que estavam acontecendo, começando a ter assalto, coisa que não tinha antes, né? Aí por conta disso, a gente foi buscar mais dados para entender o fenômeno também, junto com eles e para ajudar a associação a fazer esse retrato lá. Mas aí também, na hora que a gente foi devolver os dados para a associação, era aquele pouquinho de gente da associação. Aí que a gente começou a pensar em como mobilizar isso de outros jeitos para... Aí fomos trabalhar na escola, fizemos essa coisa da interface da festa junina, temos várias outras interfaces, né? Geralmente nas festas, que é um jeito de você fazer essa troca e de disponibilizar a informação sem ser aqueles canais, assim, reunião da comunidade, processo participativo, que é um chatíssimo, né? E uma coisa do processo participativo, né, que a gente fez de um jeito mega equivocado logo no início, quando a gente estava começando a trabalhar, foi num processo de projeto para o Residencial Serra Verde, que é o Mar Vermelho, que até está no livro do Rock. E a gente estava super animado, porque tanto de gente vindo no processo participativo e começamos a arrumar um monte de oficinas. Nossa, o povo está vindo nas oficinas, vamos fazer oficina de informar o povo para usar o computador, na época era super, ninguém tinha computador, né? Tinha um monte de gente que não sabia nem usar o mouse. A gente fazia letramento digital e fazendo um monte de oficina. E aí depois a gente descobriu que a vida deles nas oficinas que a gente fazia à noite ou no fim de semana era condição para eles manterem o lugar deles na fila de habitação, na associação. Então, assim, a gente está lá arrumando um monte de processo participativo, então esse participacionismo virou um trauma mesmo, assim, sabe? A gente super aprendeu com isso, nós não vamos fazer isso nunca mais, sabe? Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa coisa de propor um processo participativo, que não seja algo que as pessoas estão propondo e a gente está contribuindo para o engajamento. Mas tem uma coisa contraditória, né, que a gente quer catalisar, assim, quase que incendiar um processo. Então, assim, a gente faz alguma coisa, o negócio não veio espontaneamente, senão já tinha vindo há muito tempo. Mas acho que isso vai... Vamos ver se outras pessoas. É uma pergunta pontual que eu fiquei pensando no começo da sua
estava falando de grupo socioespacial e eu acho que talvez eu ainda não tinha entendido completamente, porque eu ainda estava associando muito a grupos por moradia. E aí você deu esse exemplo do centro cultural, aí eu fiquei pensando no meu caso, né? Porque é só falar para ficar gravado que eu estou dando aula num curso, numa turma, que a escola se constituiu a partir dessa turma piloto. Então isso seria considerado um grupo socioespacial, porque a turma, se não existisse a turma, não existiria o espaço é definido pela turma, mas vai ter outras turmas, por exemplo, e essa turma vai se desmanchar e vai vir outra turma. Então seria ou não um grupo socioespacial? Acho que em princípio, sim, pode ser. Ele pode ser, né, um grupo que. Porque você poderia ter essa turma aqui agora que talvez não produza espaço nenhum, ou talvez produza, né? Assim, ou talvez se mobilize para produzir sim alguma coisa. Então acho que isso não está dado pelas circunstâncias externas, vai estar dado pelas ações que acontecem internamente. Então não sei responder muito bem, sabe? Mas em princípio você pode pensar que sim. Ainda mais naquele prédio, que é assim, quase que se apropriar, né, alugar o prédio antigo, uma parte do prédio antigo lá no centro, e ter uma apropriação ali, que é super interessante naquele contexto. O que eu acho que é bem legal de cuidar, né, é que, por exemplo, a gente fala dos interfaces, convivalíssimo, coisa interessante e tal, mas não dá para pegar e falar assim, toda rua é polivalente, todo espaço, ou todo grupo que está no espaço, que tem alguma relação com o espaço, é grupo socioespacial. Então é essa coisa de ir vendo essas relações, né? Isso não é um tipo horário, é uma coisa que é um conceito para a gente conseguir pensar determinado. Você está rindo, Otávio? Acho que para a gente conseguir pensar uma coisa. Então, antes, lógico que numa arena política eu não vou falar assim, porque este grupo socioespacial. Não vou falar isso, entendeu? Porque essa comunidade, sei lá, essa vizinhança, essa associação, isso qualquer coisa. O conceito surgiu porque a gente estava muito insatisfeito com outros conceitos. Então, grupo social a gente achava insuficiente, isso, se vocês derem uma olhada lá no artigo, está bem claro. Tipo, cliente, beneficiários, os beneficiários do programa, usuários, horrível, sabe, porque o usuário é um cara assim, a pessoa passiva, geralmente o indivíduo sozinho, né? E cliente, comunidade é usado das formas mais diversas. Então a gente pensou assim, que conceito seria no ponto para caracterizar esses grupos, essas pessoas que nós queremos, para cuja assessoria a gente quer pesquisar, sabe? A gente também existe, isso também, só para dizer, porque essa disputa assistência versus assessoria, tem uma disputa histórica aí, porque a assistência, ela vem de um projeto político muito parecido com o do SUS e muito pautado no atendimento individual das famílias. Então, inclusive, aquele Clóvis Igel Fritz, né, que deu o pontapé inicial nessa história da lei da assistência técnica, tudo isso, teve uma entrevista que ele deu um pouco antes de morrer, para uma mestranda lá de Augusto, super interessante, em que ele conta esse caso, e ele fala, inclusive, assim, aí ela pergunta assim, o que você acha da assessoria técnica? E ele identifica, não, esse negócio de assessoria, tipo, as pessoas não vão ser bem atendidas, porque é tudo no conjunto, no grupo, então, e no coletivo, e depois esse negócio político, eu não quero mexer com isso não, sabe? Quero atender as pessoas como se fosse um médico atendendo um médico da família, ou coisa parecida, sabe? Então você vê que assim, historicamente, tem origens diferentes, que a assessoria vem daquela coisa do Uruguai e de movimentos já coletivizados desde o início. Eu não sei nem por que eu comecei a falar isso. Desculpa, gente.
verdade, o grupo socioespacial é um conceito que vem para falar para quem que serve. Não é para famílias individuais. Exatamente, isso aí. Diga, fala. Boa noite. Eu fiquei pensando um pouco na ideia da arquitetura como exercício crítico, né? E pensando na arquitetura como uma espécie de noção que a gente lida com a produção de espaço. Eu queria, na verdade, era ouvir um pouco mais sobre essa produção do espaço, pós-assessoria, né? Quando vocês falam, vocês são expulsos, quase. E quais mudanças vocês interpretam localmente? Assim, porque pensa, por exemplo, acho que no espaço cloud, né? Nesse caso das fossas e da água em si, né, que as pessoas utilizavam, de alguma forma poderiam melhorar ou adaptar os usos para evitar, né, a contaminação. Assim, vocês percebem essas mudanças assim, após a assessoria, que acho que já é uma mudança em quem está indo conhecer o território e talvez de alguma forma uma mudança no território de produção de espaços, assim, se percebe. E a outra, eu queria saber um pouco das diferenças, acho que do último ponto que era levantamento socioespacial em vilarejo, que eram essas diferenças mesmo, assim, pensando das formas que tem cidade, campo, não sei se é a melhor definição, mas essas diferenças que a gente tem, talvez num bairro, pensando em Belo Horizonte, assim, que está inserido em uma ótica da cidade, que já tem essas preocupações da prefeitura, e em um outro espaço que talvez não tenha todo esse nível de detalhamento de como vai ser isso. Essa coisa, no caso lá de Brown, assim, o que a gente fez, assim, não é a assessoria, ela foi mais no sentido de ajudar o pessoal a entender o distrito para eles mesmos conseguirem ver o que eles queriam fazer daquilo, né? Então, conseguir fazer demanda para a prefeitura, então, por exemplo, eles conseguiram lá a restauração do processo de restauração da igreja estava caindo, conseguiram começar a pensar no abastecimento, mas aí nesse mesmo inteirinho, a Prefeitura de Ouro Preto fez lá um consórcio que privatizou a água. Aí tem essa questão que está do abastecimento de água, que aí tem um abastecimento que é privado e sem nenhuma preocupação com como que aquela água que está chegando vai sair, né? Então, assim, você cria uma forma de pagar pela água que você recebe, mas sem nenhuma preocupação. Mas das coisas que a gente está desenvolvendo com isso, tem um aplicativo de saneamento para as pessoas conseguirem entender possibilidades delas mesmas resolverem, porque os terrenos são gerados. Não são enormes, mas eles são grandes o suficiente, eles são compridos assim, para trás, né? Você tem a rua principal e a maioria dos terrenos tem muita área atrás. Então dá para fazer uma tervápia, dá para fazer alternativas, né, de saneamento. Mas a maioria do povo não sabe nem como fazer, nem o que é, para que serve, como que funciona. Então às vezes falava assim, eu tenho uma fossa, mas você fala assim, o que é a sua fossa? Isso é uma vala, né? Não é uma fossa, é um buraco que está infiltrando a água toda para o lençol. E aí com isso você vai explicar uma conversa em pé de 10 minutos o que dá para fazer, também não funciona. Então essa coisa de conseguir criar os instrumentos para as pessoas terem disponível e daí elas conseguirem ir funcionando lentamente, no tempo delas, faz toda a diferença. E é uma coisa que é muito difícil a gente conseguir acompanhar também, né? Então, assim, depois que a gente saiu de lá, terminou o doutorado do Gui, ele estava continuando, ele entrou para a universidade, para a UFOP, ele estava dando continuidade na pesquisa, mas aí veio a pandemia. E aí veio a privatização da água. E aí tudo acaba com as possibilidades de continuidade mesmo, né? Mas a coisa do aplicativo, eu acho que é uma coisa que funciona, que a gente viu ser muito efetivo a cartilha de saneamento em Viçosa, por exemplo, que super funciona na comunidade rural, sabe? O povo começa a fazer, começa a ver os vizinhos fazerem e começa a procurar um jeito que seria melhor para a situação da casa dele. Mas a gente está fazendo esse aplicativo agora em cima dessa cartilha lá da Universidade de Viçosa. Você perguntou
perguntou pela diferença do urbano rural, né? Já, assim, eu acho que varia muito também, obviamente, de lugar para lugar, mas já teve lugar que a gente, um choque, assim, entre você está lidando com uma comunidade rural que é o povo completamente despolitizado, e aí você chega nas cidades e fala assim, pelo menos o povo sabe o que está em jogo. Isso já aconteceu. Mas, por outro lado, você também tem lugares rurais que são muito organizados e lugares urbanos que são completamente alienados. Assim. Então, acho que não dá para falar isso tão genericamente, mas a tendência é que as pessoas nas áreas rurais esperem menos do Estado do que as pessoas em certas áreas urbanas, sabe? A prefeitura, o prefeito, sei lá o que. Acho que isso dá para dizer. Eu ia falar outra coisa muito importante que agora eu esqueci. Mas assim falando, agora eu fiquei lembrando, nesse caso lá desse vilarejo, né, do quartel, o que foi interessante é que não é que eles fossem assim, super conscientes ou com uma mega informação, mas junto com o nosso grupo, chegou um cara que era o titular, ele queria fazer turismólogo, ele ia fazer fósseis lá. E aí você chega numa comunidade que as casas são esparsas, que não tem nenhum problema de esgoto, nenhum poluição. Porque ia ter problema de esgoto se fizesse uma pousada lá, se o turismo não pegasse no governo. Aí o cara começa a soltar uma tecnologia lá que ele gostou, não é nem assim, que ele estava desenvolvendo de bombona e tentando enfiar lá de todo jeito, sabe? E aí, assim, ninguém estava nem aí. E aí a gente mesmo, os meninos começaram a fazer os levantamentos, e aí o povo começou a questionar assim, mas a gente já sabe, né? Assim, são informações que a gente está colhendo informação para nos informar e gastando tempo da comunidade, né? Então tem essas coisas que tem que ter um super cuidado de como que Sabe o que eu acho também que acontece? Você falou do tempo antes, eu acho que eu lembrei o que eu quero falar, muito importante, não sei se for deixar daqui a pouco. O problema desse negócio, assim, a gente acha que o tempo dos outros está disponível e o nosso tempo é escasso, mas na realidade o tempo de todo mundo é escasso, né? Eu acho que respeitar isso é uma das coisas mais fundamentais. Agora, o que eu fico pensando aqui com relação a você fala, poxa, mas como é que a gente faz isso? Em uma oportunidade, ele vai na outra, vai no outro grupo, vai no outro lugar. Não tem dinheiro para isso, quem vai subsidiar isso, etc. Eu acho uma coisa muito louca uma instituição como o CAL fazer editais para financiar projetos no sentido mais convencional do termo, assim, em vez de financiar processos de assessoria, financiar o projeto, assim, tantas plantas, fachadas, cortes, etc. Entendeu? Então, assim, começando pelo CAL, que é nossa própria instituição profissional, o CAL já começa desse jeito. É óbvio que o Estado, os programas estatais, os programas públicos, etc., eles são esse mesmo negócio, porque afinal nós, especialistas, estamos determinando que é assim, né? Então, eu fico achando que parece uma coisa um pouco utópica, assim, falar assim, poxa, mas nós não vamos ter tempo para isso. Eu acho que seria perfeitamente viável a gente ter equipes relativamente grandes de pessoas, né, arquitetos, arquitetas, urbanistas, etc., que tem sensibilidade para esse tipo de coisa e consegue justamente, né, dar o pontapé inicial para o grupo se engajar e aí sim assessorar esse grupo tecnicamente. Enfim, isso aqui, a mobilização, ela vem antes da assessoria propriamente dita, né? Ela é um negócio para exatamente não acontecer essa coisa com caráter assistencialista. E eu acho que, sei lá, se aqui, por exemplo, nesse curso, você já tiver uma massa crítica boa assim, para brigar por esse tipo de coisa, pelo processo, em vez do produto, que o cara pode ir lá, os burocratas e tecnocratas podem chegar, não, realmente desenhou um motor. Se eu te dou 10 plantas de graça, não tem problema, esse não é o ponto. Sabe? Então, já
processos, não nos produtos. Né? Então, o John Chris Jones tem um livro muito jóia que chama Design in Design, né, que é tipo projetar o processo de projeto, e que ele fica lá falando assim, tem um propósito de continuidade que ele é quase oposto ao propósito de ter produtos, de ter resultados. E se a gente fica grudado só nessa lógica de resultado, a gente só fica entravancando muito, assim, né? Então, essa ideia do carry on, assim, da continuidade, ela é crucial, assim, de pensar as coisas como iniciar processos e não produzir produtos. Né? A gente consegue iniciar os processos de atuação, de automatização, e óbvio que tem alguns casos, por exemplo, a gente tem que resolver um problema de drenagem. É um problema que tem que resolver, né? Mas, assim, se as pessoas não estiverem envolvidas ali, entendendo, elas também não vão poder tomar decisão sobre aquilo e não vão dar continuidade depois quando algum problema que vem de outro lugar aparece lá. Né? Então, enfim, acho que é o tempo todo isso, assim, tem em mente muito mais a lógica do processo do que do produto, ainda que tenha produtos, né? Os produtos eles aparecem enquanto processo. Isso é uma coisa muito importante. É isso. Nós precisamos batalhar pela valorização dos processos, sabe? O Roy que está com a coisa do Cal. Não, é por isso que eu estou falando, sabe? Porque o Cal, assim, eu não acho que as pessoas que estão no Cal façam isso com alguma má intenção, sabe? Má fé. Assim, pelo contrário, eu acho que elas fazem com a melhor intenção possível, mas o fato de ficar, né, foi o que eu estava de que a Ana falou no início também, essa coisa da arquitetura como exercício crítico, aquele, né, a ideia é a gente precisa romper com esses processos tradicionais, convencionais, porque nós estamos fazendo isso há 200 anos e não adiantou. O espaço que nós todos como sociedade estamos produzindo é uma porcaria e vai nos matar daqui a pouco, inclusive. Né? Então, assim, por que insistir nisso mesmo? Qual é esse que é o ponto. Então, eu estou aqui fazendo uma campanha para convencer vocês todos. Gente, está teu, né? Então tá, muito obrigada pela paciência.